Bem-vindos ao terceiro episódio de nossa jornada pelas histórias transformadoras da Bíblia. Após explorar as narrativas de Caim e Abel e o Grande Dilúvio, hoje nos aventuramos em dois novos capítulos marcantes do livro de Gênesis. Neste episódio, revelaremos a história da Torre de Babel, uma narrativa que explora as consequências do orgulho humano e da busca pela grandeza à parte de Deus. Em seguida, acompanharemos a inspiradora jornada de Abraão, um homem chamado por Deus para ser o pai de uma grande nação. Sua história é um testemunho de fé, obediência e as promessas de Deus. Olá, bem-vindo ao canal Jesus Cristo Vive, e é um prazer guiá-lo por estas narrativas que moldaram as crenças e a história. As histórias de hoje nos desafiam a refletir sobre nossa própria busca por identidade e propósito. Prepare-se para um episódio repleto de lições sobre ambição, fé e a busca por um significado maior. Vamos juntos descobrir como essas antigas histórias continuam a influenciar nossa compreensão do mundo e da espiritualidade. No coração do livro de Gênesis, encontramos a história da Torre de Babel, um relato que fala sobre a ambição e o orgulho da humanidade. Após o Grande Dilúvio, as pessoas se reuniram na terra de Sinear e decidiram construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus. Este projeto monumental não era apenas uma proeza de engenharia. Simbolizava o desejo humano de fazer um nome para si mesmo e de alcançar o divino sem a orientação de Deus. Deus, observando a construção, viu que a unidade e a linguagem comum do povo lhes davam grande poder. No entanto, essa unidade foi usada para um propósito que desafiava os desígnios divinos. Para impedir que esse orgulho e autossuficiência continuassem, Deus confundiu a linguagem dos construtores, fazendo com que não se entendessem mais. Essa confusão de línguas levou à dispersão das pessoas por toda a terra. A Torre de Babel é uma poderosa metáfora sobre os limites da ambição humana e a necessidade de reconhecer nossa dependência de Deus. Ela nos ensina sobre a importância da humildade e da submissão aos planos divinos, em vez de seguir nossos próprios desejos de grandeza. Esta história nos lembra que, enquanto a união e a colaboração são forças poderosas, devem ser guiadas por princípios e propósitos alinhados com a vontade de Deus. Após a dispersão em Babel, a narrativa bíblica nos leva à história de Abraão, uma figura central na fé judaico-cristã. Abraão, inicialmente chamado Abrão, era um homem que vivia em Ur dos Caldeus. Deus chamou Abraão para deixar sua terra, sua família e sua casa, prometendo fazer dele uma grande nação, abençoar aqueles que o abençoassem e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoassem. A promessa mais impressionante foi que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Com uma fé extraordinária, Abraão obedeceu, partindo para uma terra desconhecida. Ele viajou com sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, confiando na promessa de Deus, mesmo sem saber para onde estava indo. Ao chegar na terra de Canaã, Deus apareceu novamente a Abraão, prometendo-lhe aquela terra para sua descendência. Apesar de sua idade avançada e da esterilidade de sua esposa Sara, Abraão acreditou na promessa de Deus. A jornada de Abraão é uma história de fé inabalável e obediência. Ela nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, mesmo quando o caminho à frente é incerto. Abraão é lembrado como o pai da fé, um exemplo para todos aqueles que buscam viver de acordo com a vontade de Deus. Através de Abraão, aprendemos que as promessas de Deus são certas, mesmo que pareçam impossíveis aos nossos olhos. Sua história nos encoraja a olhar além das circunstâncias atuais e a confiar no plano maior de Deus para nossas vidas. A relação entre Deus e Abraão foi marcada por um momento extraordinário, a formalização de um pacto. Deus prometeu a Abraão não apenas uma grande descendência, mas também um legado eterno. Num ato de fé profunda, Abraão seguiu as instruções divinas para um ritual de pacto. Ele dividiu animais ao meio, criando um caminho entre eles. Tradicionalmente, esse ato simbolizava um compromisso solene entre as partes. Em uma visão profética,
Deus revelou a Abraão que sua descendência seria estrangeira em uma terra que não era sua e seria escravizada por 400 anos. Mas também prometeu que eles seriam libertados e que os opressores seriam julgados. Apesar dessas promessas desafiadoras, Abraão manteve sua fé inabalável em Deus. Ele acreditava que Deus cumpriria sua promessa de fazer dele uma grande nação, mesmo diante da improbabilidade. O pacto entre Deus e Abraão é um marco na história bíblica. Ele não apenas estabelece Abraão e sua descendência como um povo escolhido por Deus, mas também simboliza a fidelidade e a graça divina, transpondo gerações. Este pacto reflete temas de promessa, provação e provisão. Ele nos ensina sobre a importância da fé, mesmo quando as promessas parecem distantes, e sobre o poder de Deus em cumprir seu plano divino, superando todas as expectativas humanas. As histórias de Abraão e a Torre de Babel, embora muito diferentes, oferecem lições profundas sobre fé e obediência. Em Abraão, vemos um exemplo de fé inabalável e obediência completa a Deus, mesmo diante do desconhecido. Por outro lado, a Torre de Babel representa a ambição humana sem orientação divina, onde a busca por grandeza e poder leva ao orgulho e à consequente dispersão e confusão. A fé de Abraão, que se manifesta em sua disposição de seguir a Deus sem questionar, é um modelo de submissão e confiança. Ele acreditava que, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, Deus cumpriria suas promessas. Essas histórias nos ensinam sobre a importância de alinhar nossas ambições e esforços com os planos e propósitos de Deus. Elas nos lembram de que a verdadeira grandeza vem através da obediência e da fé, não do orgulho ou da autoafirmação. A obediência de Abraão e a desobediência dos construtores da Torre de Babel nos desafiam a refletir sobre nossas próprias vidas. Como estamos respondendo ao chamado de Deus? Estamos buscando nossos próprios caminhos ou nos entregando à vontade divina? Estas narrativas bíblicas nos convidam a uma introspecção profunda sobre fé, obediência e propósito. Elas nos encorajam a buscar uma relação mais profunda com Deus, fundamentada na confiança, na humildade e na disposição para seguir seus caminhos. Ao chegarmos ao fim deste episódio, refletimos sobre as poderosas histórias da Torre de Babel e de Abraão. Essas narrativas nos oferecem um espelho para nossa própria jornada, revelando lições valiosas sobre a natureza humana e nossa relação com o divino. A história da Torre de Babel nos lembra dos perigos do orgulho e da ambição desenfreada, enquanto a jornada de Abraão nos inspira com sua fé inabalável e obediência a Deus. Ambas as histórias nos convidam a ponderar sobre nossas próprias escolhas e o caminho que seguimos. Convidamos você, nosso espectador, a refletir sobre essas narrativas. Como elas ressoam em sua vida? De que maneira elas influenciam sua busca por propósito, identidade e uma conexão mais profunda com o divino? Estas histórias antigas continuam a oferecer orientação e sabedoria para os desafios e questões de hoje. Elas nos lembram de que, por mais que avancemos, as perguntas fundamentais sobre quem somos e para onde vamos permanecem as mesmas. Agradecemos por nos acompanhar neste episódio. Esperamos que as histórias de hoje tenham trazido novas perspectivas e inspirado você em sua jornada pessoal de fé e entendimento. Por favor, compartilhe suas reflexões e comentários abaixo. Sua jornada e insights são uma parte valiosa da nossa comunidade. E não se esqueça de se inscrever para continuar conosco nesta jornada pelas histórias da Bíblia. Com isso, chegamos ao fim do nosso terceiro episódio. Agradecemos sinceramente por se juntar a nós nesta jornada pelas histórias da Bíblia, explorando as profundas lições da Torre de Babel e da vida de Abraão. Esperamos que este episódio tenha enriquecido sua compreensão destas narrativas antigas e inspirado reflexões sobre fé, obediência e o significado da vida. No próximo episódio,
continuaremos nossa viagem pelas histórias bíblicas, mergulhando na vida de um dos personagens mais fascinantes da Bíblia, José. Vamos explorar sua jornada de sonhador a governador, cheia de desafios, traições e triunfos. Convidamos você a se juntar a nós novamente enquanto desvendamos as lições e a sabedoria contidas na história de José. Juntos, vamos descobrir como essas antigas histórias se conectam com nossas vidas modernas. Por favor, deixe um like se gostou deste episódio e compartilhe com amigos e familiares. Inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores e para continuar conosco nesta empolgante jornada pela Bíblia. Até o próximo episódio. Continue refletindo e explorando as ricas histórias que formam os alicerces da nossa fé e cultura.